Então, o texto que a gente tem como referência hoje é o Salmo 32, versos 1 e 2, que é um salmo de Davi, e diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Davi, ele faz esse salmo e começa esse salmo nos 2 primeiros versos declarando uma bem-aventurança. E essa bem-aventurança está conectada exatamente a uma vida sem culpa. E é muito bom a gente perceber que essa possibilidade dessa vida sem culpa, principalmente na vida de Davi, diante do momento que Davi viveu antes dele escrever esse salmo. Foi o momento em que Davi, ele cometeu um pecado diante do Senhor, teve uma transgressão aos princípios de Deus e, de repente, ele é confrontado por Deus, mas ele se volta até Deus e tem a alegria de dizer: bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa os seus pecados, a quem Deus tira a sua iniquidade. Então, vivendo uma vida, mesmo tendo errado, hoje vivendo uma vida sem culpa. O pastor Rogerinho, né, quando a gente olha esse texto aqui das Sagradas Escrituras, então, qual é a solução, então, de Deus, para ficar bem claro, pessoal de casa, para quem comete um pecado e se sente culpado por ele? Uma das coisas que acontece, assim, principalmente, Sérgio, inicialmente no sentimento de culpa, ou a culpa, é a questão do medo. Né? Então, o medo, ele brota imediatamente. Foi o que aconteceu lá no Éden, né? Ou seja, depois da desobediência, terem descumprido, ou seja, uma determinação, né, que Deus deu, automaticamente, o que foi? Eles se esconderam de medo. Então, uma das realidades que a gente tem visto, lidando com as pessoas que nos procuram lá na Clínica da Alma, carregando muitas vezes fardos, né, muito pesados, é a questão de que a culpa, ela precisa ser confessada, ou seja, o pecado precisa ser confessado. Né? Esse é o princípio básico que nós nos deparamos e orientamos, né, as pessoas, porque nós vamos abordar aqui, durante essa semana, nós vamos estar falando sobre a questão do sentimento de culpa, fazendo algumas diferenciações entre uma culpa verdadeira, uma culpa falsa, quais as consequências de uma culpa falsa na nossa vida, e depois a gente tratando então como que a gente resolve isso assim, de uma forma bem mais ampla, né? Mas uma das coisas principais disso tudo é que a culpa, ela precisa gerar, a culpa verdadeira em linhas básicas, ela precisa gerar arrependimento. Esse é o propósito, né? Gerar arrependimento. Ou seja, em Deus tem que gerar arrependimento para quê? Para que então nós sejamos sarados disso. Agora, existem as outras ações que o diabo se aproveita disso para trazer o quê? Uma culpa falsa, que peso. É peso para quê? Para que a pessoa viva atormentada, amedrontada. E aí nós vemos os danos que isso traz na vida de pessoas que não conseguem fazer mais nada, muitos estão fora da igreja por conta disso, muitos se culpam ou muitas vezes, né, eles ficam ocupando outras pessoas para muitas vezes justificar por que não faz isso, por que não está mais engajado na igreja local, por que abandona ministérios. Quantas pessoas que abandonaram o ministério por situações assim, não é? De medo. De medo. Então, assim, existe um contra-ataque, um peso muito forte das trevas sobre a vida das pessoas. Né? Então, assim, a ação de Deus é que quando nós fazemos alguma coisa errada e vem aquele sentimento de culpa, então é que nós possamos correr para os pés do Senhor em arrependimento, né, pedindo perdão e confessando o nosso pecado, para que possamos receber então o perdão e a plena restauração e a gente continue a nossa caminhada. Né? E faz parte desse processo, Rogério, também, né, o conhecer da natureza do próprio Deus. Exatamente. João, ele conhecia essa natureza de Deus e ele mesmo declarou lá em 1 João que, na primeira carta de João, capítulo 4, ele diz, olha, o verdadeiro amor lança fora todo o medo,
partindo desse pressuposto que o medo é a primeira coisa que aparece aí no sentimento de culpa, né? Quem conhece a Deus sabe que o amor de Deus ali nos perdoa. E eu me lembro de um versículo lá de Isaías 43, 25, que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Então, é a natureza de Deus alcançando o pecador, essa natureza de amor de Deus alcançando o pecador, não é verdade? Como que a gente conhece a natureza de Deus? É se relacionando com Ele, não é? Ou se relacionando com Deus e conhecendo as Escrituras. Porque se eu não conheço as Escrituras, eu não conheço o Deus a quem eu sirvo, ou pelo menos verbalizo que o sirvo, né? Que o amo, né? Que o tenho como o primeiro na minha vida, eu preciso entender a natureza divina de um Deus perdoador, né, Rogério? Eu queria até fazer já que você tocou na questão do medo, Rogério, fazer uma conexão em relação a esse medo gerado pela culpa, por uma transgressão. Na realidade, quando nós cometemos um erro ou fazemos algo que sabemos que está errado, nós já esperamos um comportamento em consequência daquele nosso erro. Ainda que até o outro nem saiba. Nem saiba. Né? Então, isso exatamente essa expectativa do que vai acontecer pode alavancar esse processo de medo. Então, imagina, seu filho faz algo que ele sabia que não podia ter feito. E aí ele vai ficar a tarde inteira esperando você chegar do trabalho, naquela expectativa. O que meu pai vai fazer comigo quando ele souber? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Já pensa na punição. Exatamente. E isso vai trazer, muitas vezes, um estado, uma agitação de alma tão grande que ele pode até ficar desequilibrado aquele final da tarde. Né? Agora, aí vem a questão, quando você chegar e ver que o seu filho fez algo errado, que ele já está sofrendo por aquilo que ele fez, por antecipação, né? Por antecipação, que ele já está em uma atmosfera de medo, o que é que você vai fazer? Puni-lo de uma maneira mais severa do que aquilo que ele estava esperando? Não foi isso que Deus fez lá no Éden. Deus, quando viu que Adão tinha fugido, né, da presença dele com medo, perguntou: o que foi que você fez? Né? E ele falou: vi que estava nu. Eu vi que né? Deus providenciou, me escondi. Deus providenciou roupas para ele. Exatamente. Então, aí você vê até um sinal da aliança também, porque até então, antes ele tinha feito tais roupas, né, Rogério? Com folhas. Isso, aí depois houve um sacrifício de sangue ali, quando Deus os cobriu com peles de animais. Algo mais duradouro, algo mais confiável, né? Algo que realmente fosse suprir as necessidades dele. Mas o interessante é que, nesse aspecto, quando a gente olha essa ação de Deus indo em direção à transgressão de Adão, que naquele momento sentia medo, não foi simplesmente o de punir Adão, né? Então, mesmo que as consequências do erro vêm, mas quando ela vem ministrada com amor, aí o medo não faz mais sentido. E por falar nessa condição de medo e ser ministrado em amor, uma nossa participante, eu só queria me recordar o nome dela, por gentileza, produção, do Rio de Janeiro, ela cometeu um aborto proposital, não é isso? E essa participante, né, ela vem, né, de algum tempo, ela chama-se Esther, é do Rio de Janeiro, e ela vem com esse sentimento de culpa, então, toda vez que toca nesse assunto. Então, ela queria até uma palavra específica de vocês, até nessa libertação aí para a vida dela. Esse é um dos sentimentos que acontece nas pessoas que praticaram o aborto, é justamente isso, é um sentimento de culpa que vai acompanhá-lo durante muito tempo, mesmo que a pessoa já orou, pediu perdão ao Senhor, mas é que, na realidade, o aborto é um sacrifício, né? É um oferecimento de um sacrifício do próprio filho, né? A uma entidade demoníaca chamada Moloque.
né? E ele se alimenta desses fetos, se alimenta do sangue inocente que foi derramado no próprio útero da mulher. Então, uma das coisas que acontece é que a prática do aborto não somente pode e traz consequências no físico, ele traz consequências no emocional e no espiritual. Uma das coisas é que a pessoa vai conviver com esse sentimento e a realidade do aborto em todas as áreas da vida dela. As coisas começam a abortar, quer seja na dimensão emocional, quer na dimensão afetiva, material, não é? Então, existem vários textos bíblicos que falam a respeito de sacrifício a Moloque, não é? Em 2 Reis, por exemplo, 20, de 1 a 5, é um texto que fala sobre isso, não é? Que você pode ver que o Senhor adverte de uma forma muito severa, né? Para que não passe seu filho ou sua filha pelo fogo em oferecimento a Moloque, mas especificamente você precisa, sabe, realmente pedir que seja quebrada na sua vida a influência desse espírito demoníaco, porque ele justamente faz isso, escraviza as pessoas nos seus sentimentos, nas suas emoções, além de provocar outras coisas, como esterilidade, como problema de frigidez sexual, muitas vezes problemas aí na área emocional, no que diz respeito à depressão, fertilidade também fertilidade, filhos que são gerados após ter acontecido abortos antes, não é? Então, a criança vai ser acometida pela influência do espírito de morte, terrores noturnos, medos, inseguranças, várias situações, né? Então, resumindo tudo isso, você precisa verdadeiramente buscar de Deus um arrependimento genuíno e você precisa fazer uma oração, ministrar sobre o seu ventre, quebrando toda a influência do espírito de Moloque sobre o seu ventre, sobre todos os órgãos reprodutores, né? Porque, na realidade, onde houve derramamento de sangue inocente, existe, então, o que? Legalidade para a ação de espíritos demoníacos. Não é? Então, onde tem sangue derramado inocente, existe legalidade para a ação de espíritos demoníacos. E muitas vezes, sabe o que acontece também? Acontece que quem praticou aborto voluntariamente, em alguns casos involuntário também, mas assim, vamos ficar no voluntário, muitas vezes as outras gestações podem trazer consequências de não segurar. Né? Ou seja, o aborto agora começar involuntário, você tentar e não consegue engravidar, e muitas vezes é por causa da ação desse espírito na sua vida. É isso aí.